Boa tarde, pessoal. Iniciamos mais uma aula de língua portuguesa destinada ao sexto ano 3, com algumas orientações sobre as atividades da semana. Muito bem. Então, nós vamos abrir a apostila ali na página 28 e iniciaremos o estudo dos conceitos visuais. O que são conceitos visuais? São uma maneira de comunicação, né? Nós vivemos em sociedade e a comunicação ela é inata ao ser humano. O que a Pro quer dizer com isso? Que nós nos comunicamos o tempo todo, seja através de palavras, através da linguagem verbal, né? Faladas, escritas, ou através da linguagem não verbal, que são as cores, as formas, quando nós gesticulamos. Então, tudo isso também é parte da comunicação. Agora, olha só o conceito que o livrinho nos traz. Vamos ver ali. A comunicação faz parte das ações de todos os seres humanos, seja em conversas informais entre familiares ou amigos, seja em reuniões de trabalho e em eventos formais. Na comunicação escrita é comum o uso de elementos visuais para transmitir ou complementar os significados de um texto. Então, como eu estava falando, ali eu converso no WhatsApp. E aí eu mando um emoji, mando uma carinha feliz, uma carinha contente. O que eu quero dizer, né? Com isso, eu tô modificando o sentido da minha frase. Eu tô dizendo que com aquela frase eu fiquei feliz, eu fiquei contente, ou eu fiquei em dúvida para que a outra pessoa saiba ali o que eu tô sentindo. Então, elas complementam o nosso texto. Aí, algumas questões aqui pra gente refletir. A maioria dos textos que você lê apresenta ou não recursos visuais? Pense aí. Em sua opinião, esses recursos melhoram a comunicação? No YouTube, quando eu estou assistindo, eu tenho um anúncio publicitário ali que interrompe meu vídeo, cheio de cores, de música, de formas. Então, para a gente refletir a respeito disso. Aí, virando a página, nós vamos ali para 29 e nós temos os objetivos, aquilo que eu vou estudar nesse capítulo da minha apostila. Então, identificar e avaliar recursos linguísticos e visuais no gênero mapa conceitual, é isso que nós faremos hoje. Compreender os conceitos de sujeito e predicado, assim como de seus respectivos núcleos. Esse é um conteúdo muito importante que vai ser fundamental lá para o nosso estudo no 7º ano, no 8º. Então, conteúdo muito importante aqui, sujeito e predicado, mas não vai ser difícil não. E aí, observar a relação existente entre verbo e o sujeito simples e composto, produzir um mapa conceitual e elaborar um tutorial. Muito bem. Então, focamos aqui no mapa conceitual, o mapa de hoje. Diante de tantos conteúdos a serem estudados, qual é a melhor estratégia para se organizar conhecimentos diferentes? Uma das formas de organizar a informação é por meio de mapas conceituais como esse. O que é um mapa conceitual? Um mapa conceitual, galera, como vocês estão vendo aqui, ele é uma espécie... Claro, esse está em branco, né? Mas ele é uma espécie de resumo. Vou estudar aqui... fugiu. Voltou. Estudei os tipos de sujeito ali. Estudei sujeito com a Pro. E aí eu quero fazer um resumo disso que eu aprendi. Resumo dos tipos de sujeito. Resumo do que é o sujeito na oração. E aí eu resumo ali, faço um parágrafo e transformo esse meu parágrafo num mapa. Faço um mapa ali numa cartolina e colo na parede do meu quarto. Para que eu sempre veja, para que eu, vá compreendendo esse conteúdo cada vez mais. E eu vou colocar ali, aqui onde está escrito mapa, vou colocar sujeito. E o que é o sujeito? Sujeito é um termo essencial da oração. Sujeito é aquilo sobre o que o predicado fala. Sujeito pode ser simples, pode ser composto. Eu divido aqui, por exemplo, nesse verdinho aí, os tipos de sujeito. E organizo. Faço um mapa sobre esse conteúdo. Um mapa de fácil acesso, de consulta rápida. Eu fiquei com dúvida quais são os tipos de sujeito. Olhei lá no meu mapa conceitual, encontrei. Então, ele é um mecanismo que nos ajuda na organização visual. O ser humano ele é muito visual, né? Diferentemente de muitos outros animais. Alguns também são assim como nós, os golfinhos, por exemplo. Mas a gente é muito visual. Tudo que é visual nos auxilia, nos ajuda a nos situarmos no ambiente. Então, o mapa conceitual é para isso, para nos ajudar, para nos auxiliar.
Então, aqui, esses mapas de construção de conceitos são ferramentas gráficas que auxiliam na organização e na representação de determinado conhecimento, como a Pro estava falando. Agora, nossa primeira questão. Em sua opinião, o que é um mapa conceitual? Observe sua estrutura, seus formatos e suas cores. E aí vocês vão dizer, observando isso aqui, vocês vão escrever ali com as palavras de vocês o que é um mapa conceitual. Combinado? Virei a página, fui para a página 30. Ali na página 30, eu tenho umas questõezinhas já mais específicas a respeito do mapa. Tenho aqui o conceito do mapa conceitual, né? É um recurso utilizado para ilustrar a ordem e as relações entre os tópicos de determinado assunto. Ótimo. Então, aqui eu tenho as características dos termos de ligação, porque eles são ligados, né? De alguma maneira. Esses tópicos que eu vou estudar, eu vou trabalhar, vou resumir, eles se sentem estar ligados. Então, são frases ou expressões curtas, indicam relações entre conceitos, são escritos entre os conceitos, identificando a relação entre eles. Então, o que eu vou responder aqui? Para compreender a estrutura do mapa conceitual, construa um mapa básico sobre a área da biologia. Beleza, já tenho a área definida. Vamos para as orientações. O mapa conceitual tem como objetivo organizar as informações apresentadas em um texto ou em uma aula. Nesse caso, vamos ordenar os principais conceitos relacionados à ciência dedicada aos organismos vivos. Qual é essa ciência? Biologia. Muito bem. Analise as palavras a seguir e comece a construir seu mapa a partir daquela cujo papel será central na estrutura. Então, aquela palavrinha que é mais importante, que vai nortear tudo. Esse termo deve ser o mais abrangente do conjunto, ao qual todos os outros elementos do mapa estarão subordinados. Então, subordinado é aquilo que depende de, né? Então, o meu termo eu já sei que é biologia. Todas as outras palavrinhas derivam ali, né? Dependem, na verdade, de biologia. São relacionadas a essa palavra que é a palavra principal, que é a ciência que estuda a vida, né? Bio, prefixo bio. Tá ligado à vida. B. Geralmente, para criarmos conexões entre os conceitos que constituem o mapa, utilizamos termos de ligação. Continue a construir o mapa iniciado no item anterior, encaixando esses termos nos espaços adequados, considerando o sentido que apresenta. Então, eu tenho biologia, célula e vida. Aqui embaixo tem mais alguns conceitos. Unidade fundamental do ser vivo e ciência que estuda. Qual será que é a unidade fundamental do ser vivo? É a célula, né? Então, eu vou começar aqui meu mapa conceitual. Biologia, beleza. Aí eu vou colocar ali, unidade, ciência que estuda. O que essa ciência estuda? A vida. Beleza, ali no quadradinho verde eu vou colocar a vida. E depois, célula, unidade fundamental do ser vivo é a célula. E assim vou preencher meu mapinha. Tranquilo? Bem tranquilo esse. Aí lá na página 31 eu tenho mais um, esse aqui. Ele tem as características da célula. Olha aí, a C. Agora, organize as informações do quadro e elabore a sequência desse mapa conceitual. Eu já tenho a minha palavra central, né? Que é célula. Aí, a partir de célula, depois vocês vão ler aqui para não ficar tão extenso o nosso vídeo. Como é que funciona o mapeamento, né? Ele tem que ser compreensível. Então, tá. Tenho célula, que é a minha palavra principal. E aí, a partir de célula, olha todas as palavrinhas que eu tenho que encaixar ali no meu mapa. O Robert Walk, microscópio, citologia, primeira observação. Esse aqui a gente precisa saber que esse cara, o Robert Walk, foi o primeiro cara, primeira pessoa, né, a observar as células. Então, eu já tenho aqui um norte. Eu já consigo colocar ele aqui. Coloco Robert Walk, primeira observação da célula, por meio de que será que ele observou? Por meio do microscópio. Então, aí, essa prova vai deixar que vocês façam sozinhos, combinado? Vocês vão pesquisar. Depois eu tenho um textinho ali nas próximas páginas que vai me ajudar. E aí, já sabemos como desenvolver um mapa conceitual, mas qual é a melhor maneira de resumir seu propósito?
Devemos formular uma pergunta para a qual o mapa serviria de resposta. Olha só, isso é para nos ajudar, isso é bacana. Em geral, essa pergunta é chamada de questão focal. No caso acima, a questão focal poderia ser: o que é uma célula e como ela foi descoberta? Olha como isso já me ajuda, eu não tenho essa questão aqui. Mas se eu coloco, eu já ganho um norte, eu já sei do que eu vou falar. Eu já sei sobre o que esse mapa está falando. Ele responde a uma pergunta: o que é uma célula e como ela foi descoberta. Agora eu já tenho umas dicas para fazer meu quebra-cabeça. Preciso dizer o que é uma célula e como ela foi descoberta. Características da questão focal. A palavra focal deriva de foco. Nesse caso, lembram lá dos substantivos primitivos e derivados? Nesse caso, trata-se do ponto central de uma questão. Com uma pergunta definida, evita-se fugir do assunto abordado. Então, eu sei o que é uma célula e como ela foi descoberta. Eu sei que essa é a minha pergunta. Eu só posso encontrar essas duas respostas aqui. Combinado? Virando a página, lá na 32, umas questõezinhas. Qual é a questão focal do primeiro mapa? O primeiro lá que a gente viu, né? Biologia. Aí vocês vão pensar, qual seria? Que questão focal que eu posso criar para colocar ali, por exemplo, o que é biologia? O que a biologia estuda? Aí vocês vão criar uma questão lá para o nosso primeiro mapa, uma questão focal. 4. Em sua opinião, qual é a importância de se fazer uma pergunta objetiva para orientar o mapa? Por que é importante uma pergunta? Ela nos ajuda de que maneira? Respondam ali. 5. Observe o mapa conceitual a seguir e responda as perguntas propostas. Então, aqui eu tenho um mapa pronto já, né? Fontes confiáveis de pesquisa na internet. Esse mapa é muito importante, principalmente nesse momento a gente vive uma série de fake news, que são notícias que não são verdadeiras. Como é que eu sei que uma notícia é verdadeira? Quais são os passos que eu preciso seguir para verificar uma informação? Vou pesquisar lá no Google aqui por que os gatos caem de pé, por exemplo, né? E aí eu joguei lá, apareceu um montão de textos. Aí eu clico no primeiro e anoto tudo aquilo que estava no primeiro. Eu não posso fazer isso. Preciso ler o primeiro, ver quem que escreveu aquele texto. Aí eu vejo quem escreveu e eu pesquiso aquela pessoa também no Google. Eu faço uma pesquisa científica quase. Eu pesquiso quem é aquela pessoa, quem é o autor. É um autor confiável? Em que site esse texto foi publicado? É um site confiável? Eu faço uma pesquisa avançada, eu vou para as próximas páginas do Google, eu continuo lendo. E aí eu faço um compilado, eu seleciono as informações importantes, que eu agora sei que são verdadeiras, sei que é um site confiável, sei que tem referências ali no autor. Olha só, aqui nesse mapa várias dicas. Os ícones de confiabilidade, como é que eu identifico, né? Se tem o cadeadinho lá em cima do link, se tem ampla divulgação, se tem atualização constante, eu observo isso também. Quando foi a última atualização desse site? Ele é muito antigo, ele é recente? Então, tudo isso eu vou observar. Aí, virando a página, eu vou responder algumas questõezinhas de interpretação. Qual é a questão focal desse mapa conceitual e justifique? Aí aqui, olha só, não tenho interrogação, mas essa a minha questão. Fontes confiáveis de pesquisa na internet. Então, o que são fontes confiáveis de pesquisa na internet? Né? Assim eu transformo numa questão. E aí eu justifico minha resposta. Quais são os conceitos trabalhados nesse mapa? Sobre o que esse mapa fala? Vou anotar todos os conceitos: conteúdo, autoria, acessibilidade. Aí olha as flechinhas vão me levando para aqui, a flechinha do conteúdo. A qualidade do texto, a referência, outras fontes, raciocínio lógico e originalidade. Então, aquela pessoa que escreveu esse texto, ela pegou referência da ONG. De que outro texto científico? Né? Lembram lá? O texto científico ele tem referências, ele vai dialogando com outros textos. Não é o que eu acho, é o que foi pesquisado, que tem provas científicas. Letra C. Quais são os termos de ligação presentes no mapa? O que são os termos de ligação? São aquelas palavrinhas que estão
ligadas, que estão ligando, né? Ligando as outras. Então, aqui eu tenho critérios, eu tenho os índices de confiabilidade. Esses são os termos de ligação, que ligam uma palavra na outra, um conceito no outro. E a D, escreva um breve parágrafo abordando o conteúdo desse mapa conceitual. Agora, tudo isso vocês vão transformar num textinho. Vocês vão me dizer, o que vocês entenderam desse mapa conceitual? É aí que eu vou ver. Eu consegui fazer a interpretação textual desse mapa, eu sei o que ele diz, e vou transformar num textinho aqui, num parágrafo. Combinado? Depois, eu tenho um texto que dialoga com esse mapa. Olha aqui. Agora eu leio o texto que inspirou esse mapa conceitual e com os colegas compare as informações. Então, vocês vão ler esse texto depois de escreverem de vocês. Vocês vão ler, vão descobrir se está adequado ao mapa, né? E aqui, 5 conselhos rápidos para avaliar a confiabilidade, também bem importantes. E depois, em sua opinião, qual é a importância de se utilizarem fontes em uma pesquisa? Cite fontes disponíveis na internet que você considera confiáveis. Então, esse aqui vocês estão fazendo caderno. Vou anotar lá, número 6, a página 34. Vamos dizer para a Pro. O site da revista Carta Capital, essa é uma revista que a Pro gosta muito. É confiável porque tem jornalistas que são renomados, porque a fonte é atualizada constantemente, mas pode ser outro, pode ser a revista Super Interessante, pode ser a revista Recreio, que às vezes traz textos que são bem legais. E aí vocês vão dizer um site onde vocês costumam pesquisar e que acham que ele seja confiável. Por que aquele site é confiável? Combinado, galera? Então, nós vamos até aqui, até o exercício 6, a página 34. Façam e na próxima aula a gente segue. Na próxima aula já vamos começar sujeito e predicado. Se bem que aqui a gente pode até, se vocês acharem que conseguem, já vão fazendo essas aqui, já vão se organizando para a próxima aula. Vai ser uma revisão. Tranquilo, galerinha? Então, um beijo, bons estudos, boa semana e até a próxima.